Nós voltamos a falar sobre a prisão do brasileiro Danilo Cavalcante nos Estados Unidos. Esse é um destaque do noticiário internacional, mas que nos interessa enormemente porque se trata de um brasileiro perigoso que ficou 14 dias fugido das autoridades lá nos Estados Unidos. A nossa correspondente Patrícia Vasconcelos conseguiu imagens do momento da prisão. Patrícia, com você, bom dia. Olá, bom dia a todos que acompanham o Primeiro Impacto. Falamos ao vivo aqui dos Estados Unidos. O brasileiro Danilo Cavalcante, de 34 anos, foi preso nesta manhã, informou a polícia aqui dos Estados Unidos. Nós temos imagens que mostram o momento desta prisão. O Danilo foi preso em uma cidade que fica a cerca de 3 horas de carro aqui da capital Washington. Ele estava vestindo uma camiseta de um time de futebol da região da Pensilvânia. Vários homens da polícia aqui estavam vestidos, inclusive, com roupas do Exército, participaram desta captura. Foram cerca de 500 homens. Nestas imagens, a gente pode ver aí um dos homens que fizeram parte dessas buscas cortando a camiseta do Danilo. Em um outro momento, as forças de segurança aqui dos Estados Unidos também se posicionaram para tirar uma foto com o prisioneiro que escapou há exatos 13 dias. O Danilo, ele fugiu da prisão na Pensilvânia no dia 31 de agosto, Felipe, e ele estava foragido mesmo com uma intensa busca de 500 homens aqui da Polícia dos Estados Unidos que usaram helicópteros, cães farejadores, drones, e a busca realmente chegou ao fim nesse momento em que ele deixou a área de mata fechada e ele foi para uma região mais povoada de cidade. Então a polícia acredita que o fato dele ter deixado essa área de mata fechada, onde havia muitos arbustos e que poderia facilitar, né, ele se esconder, isso acabou ajudando os policiais, Felipe, para a captura. Patrícia, agora há pouco nós estávamos aqui comentando que a pegada que ele deixou depois de ter roubado um rifle no começo dessa semana foi importante porque a polícia comparou com o sapato que ele utilizava no momento em que fugiu da prisão e pôde ter certeza que se tratava dele. Até para fazer um parênteses, porque num momento como esse poderia ser outro assaltante que tivesse roubado aquele rifle, isso despistaria, né, a polícia e acabaria facilitando a fuga do Danilo. Mas não, a polícia confirmou que se tratava da pegada dele, foi mais certeira nessa busca. Agora, ficamos na dúvida, né, com relação ao roubo de uma van, porque ele percorreu 38 quilômetros nesses 14 dias. Ficamos aqui, fez isso a pé dentro da mata ou será que praticou também esse outro crime, de forma confirmada agora ou não, usando de um veículo também nessa tentativa de fugir? Não, essa informação está confirmada, Felipe. Ele roubou um veículo, isso foi no fim de semana, ele roubou essa van e o que acabou prejudicando aí as buscas é que a polícia demorou a ser avisada sobre esse furto, porque o dono do veículo, ele só se deu conta que o carro tinha sido furtado quando ele chegou em casa. Ele estava no trabalho, ele não estava em casa, então do momento do furto do veículo, desta van, até a polícia ser notificada, né, que havia um brasileiro criminoso foragido num veículo roubado, se passaram horas e foi aí nesse momento que ele conseguiu dirigir por vários quilômetros e acabou saindo do perímetro de buscas, que inicialmente era de 2 quilômetros quadrados no entorno do presídio. A gente até contou nos telejornais do SBT que em um momento um jardim botânico da Pensilvânia, né, um ponto turístico muito frequentado pela população local, esse local foi fechado, mas ele acabou fugindo de lá. Então a polícia teve que se reordenar, né, para saber onde ele estava e acabou tendo notícias dele de novo dias depois, porque ele acabou fazendo a barba. As imagens que estavam sendo divulgadas era ele com barba e cabelos mais longos, então ele conseguiu fazer a barba, furtou esse veículo, trocou de roupa e acabou tocando em 2 casas. Ele tocou na campainha de 2 casas de pessoas que já haviam trabalhado com ele. Essas pessoas que o conhecem não atenderam. Havia o porteiro eletrônico com vídeo, então essas pessoas passaram as imagens para a polícia e foi aí então que a polícia americana identificou que ele estava com uma nova aparência, que ele já estava sem a barba. Então novas imagens foram divulgadas, Felipe. E aí eles reordenaram o local de buscas, né, até que ele finalmente, depois, num outro capítulo aí dessa perseguição que durou quase 2 semanas, ele roubou uma arma, um rifle de um americano que trocou tiros com ele. Isso foi há 2 dias. E aí a polícia
passou a ter certeza de onde exatamente ele estava. Esse americano disse que trocou tiros com ele, mas não sabia, não tinha certeza se ele estava ferido ou não. A polícia, Felipe, Darlison e Dani, vai dar uma coletiva de imprensa que está para começar agora, 9h30 da manhã, horário aqui dos Estados Unidos, 10h30 da manhã, horário de Brasília, para dar os detalhes da prisão, né? Onde ele estava, em que situação exatamente aconteceu, mas as informações que a gente tem neste momento é que, obviamente, ele foi preso vivo, ele está com o rosto machucado, havia sangue no rosto dele, e ele estava numa área de cidade, ele estaria próximo de um comércio, dentro de um galpão, mas os detalhes a gente vai conhecer, a gente vai saber os detalhes daqui a pouco, nessa coletiva de imprensa que já foi anunciada, Felipe. Foi preso vivo, mas obviamente estava pronto para matar ou morrer. E aí eu queria que a gente conseguisse dar para você, telespectador, a dimensão dessa busca lá nos Estados Unidos. É evidente que o país norte-americano tem uma lista, possivelmente, de milhares de criminosos que estão desaparecidos. Ele agora estava na Interpol. Mas por que foi uma mobilização desse porte? Porque havia o entendimento de que se tratava de um homem que impunha risco iminente àquela comunidade. Então, o pedido para que as pessoas trancassem as janelas, fechassem as portas de casa, que as aulas fossem suspensas e que a comunidade parasse as suas atividades até que a polícia o encontrasse, vinha do entendimento de que não se trata de um criminoso que está fugindo e a gente pode ter uma ação estratégica e pontual para localizá-lo. Não. Há o perigo de que ele faça alguém refém e mate alguém nessa tentativa de fugir da polícia, porque estava condenado à prisão perpétua. Então, é porque, né, Patrícia, é importante a gente dizer isso para o nosso público, para a gente entender que, embora haja outros criminosos, obviamente, nos Estados Unidos, que também são procurados pela polícia, o Danilo era uma espécie de criminoso que fazia as pessoas temerem pelas suas vidas dentro de casa. Exatamente, exatamente. E o nível de periculosidade, eu acho que a polícia o encarou foi crescendo ao longo do tempo, né, Felipe? Sim, era um criminoso, né, condenado, né, por um crime brutal. A gente tem que lembrar aqui, quem está assistindo o Primeiro Impacto, né? Ele assassinou com 38 facadas a ex-namorada aqui nos Estados Unidos no ano de 2021, na frente dos 2 filhos pequenos dessa jovem. Já havia cometido um assassinato no Brasil e estava foragido. A partir do momento em que ele rouba uma arma, que ele rouba um rifle, né? E aí passa a ser um homem com esses antecedentes e armado, aí havia um risco realmente iminente de uma história maior, né, realmente acontecer. E por isso houve esse aumento no efetivo das buscas, um número maior de homens e mulheres participando das buscas e também a recompensa, né, Felipe, que subiu ao longo dos dias. A polícia aqui dos Estados Unidos, por tradição, oferece dinheiro para pessoas que informem corretamente informações que possam levar ao paradeiro, né, de um foragido. Isso começou com $5 mil, valor equivalente a R$25 mil, e até ontem o valor oferecido por informações que levassem ao paradeiro do Danilo Cavalcante, esse valor estava em $25 mil, valor equivalente aí a R$125 mil. Danilo Cavalcante, então, está preso aqui nos Estados Unidos.